Olá, ser abençoado! Eu sou Ana, sou terapeuta holística e hoje estou aqui para conversar com você. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Tivemos alguns percalços, alguns problemas na edição do nosso vídeo para sábado devido à internet, porque eu acabei ficando sem internet. Mas o vídeo saiu, tá? Ou vocês devem estar recebendo no domingo ou na segunda-feira já deve estar sendo postado no canal. Então, se você está me assistindo aí, você está me assistindo com alguns dias de atraso devido a isso, tá? Devido ao problema que eu tive com a internet aqui, tá? Quero humildemente agradecer a todos os inscritos, como eu faço sempre. Obrigada por se inscrever no meu canal, obrigada por me seguir, seja familiar, seja amigo, seja desconhecido, quem seja. Obrigada de coração. Quero pedir também, curte, compartilhe o vídeo e vamos me ajudar nessa corrente do bem, certo? Hoje nós vamos falar sobre um tema muito legal e muito comprido. Gente, bora trabalhar? Vamos trabalhar então? Vamos! Hoje o tema é crenças limitantes. E o que são essas crenças limitantes que a Ana fala desde lá do início do canal? Nós vamos descobrir um pouquinho das crenças limitantes, tá? Na semana passada, nós falamos, vocês vão ver que eu vou estar me abaixando aqui porque é muita coisa, então eu sempre faço algumas anotações para mim não esquecer de nada e falar tudo para vocês, tá? Na semana passada, nós vimos o vídeo que falou sobre padrões de comportamento, tá? Padrões de comportamento é um tema que a gente vai falar novamente aqui no canal. Eu só dei uma abertura, tá? Eu dei alguns exemplos do que podem ser padrões de comportamentos e daí eles devem ser avaliados por vocês ou por um terapeuta, tá? O que vai fazer você identificar esses padrões são a repetição que eles acontecem na sua vida. São situações, comportamentos que você tem, pessoas que surgem na sua vida de forma igual, repetida. Então, são coisas repetidas que acontecem sucessivamente na sua vida. Também falei na semana passada que estes padrões, eles têm ligações com as crenças. E por quê? Tá? É o que a gente vai ver hoje. Eu quero aqui usar de uma maneira bem simples, como eu fiz na semana passada, tá? Para falar sobre crenças, tá bom? E crenças, gente, aqui ó, deixa eu só dar um espacinho aqui na minha mesa, tá? Para mim colocar o meu caderno de anotações, que daí fica melhor, certo? A minha água tá aqui. Já fiz a minha oraçãozinha, a velhinha também está ali. Vocês viram, as pedrinhas estão aqui, hoje vocês estão vendo, porque eu botei elas numa tigelinha. E a bruxinha que não vai mais sair daqui. Atrás de mim vocês viram que tem um vaso de 7 ervas, né? Tem um filtro dos sonhos, então tem algumas coisas novas aí que vão surgir, tá? Nesse cenário que eu tô incrementando, experimentando. Mas bora lá voltar para o nosso assunto, né? Então, semana passada, vimos padrões de comportamento e eu dei apenas alguns exemplos destes padrões, tá? Existem muitos outros, tá bom? E a chave deles é, como eu disse, é a repetição que eles ocorrem. Eu preciso analisar se eles se repetem na minha vida, se situações, se pessoas se repetem, ok? Eu também disse que estes padrões podem ter ligação com as crenças. Mas afinal, Ana, o que são crenças? Então vamos ver o que são crenças. A palavra crença, ela já diz por si, crer. Ou seja, eu creio que isso é verdade, eu acredito. Crer em algo não é ruim. Mas quando eu tenho uma crença dentro de mim e esta crença é limitante, ela se torna negativa. A mesma coisa do padrão de comportamento. Quando eu tenho um padrão de comportamento que me faz mal, ele se torna negativo,
tá? Se torna negativo no nosso processo de evolução, porque aqui estamos enquanto humanos, porque não somos humanos, estamos na forma e na situação, né, de humanos, humanoides, como você preferir. Então esse processo de se ter essas crenças limitantes, elas acabam atrapalhando o nosso processo de evolução. Mas quando falamos de crenças limitantes, nós falamos de verdades que introduzimos dentro de nós, tá? Como verdades. E por acreditarmos muitas vezes nessas verdades cegamente, acabamos nos enfiando em padrões de comportamentos que se repetem sucessivamente em nossas vidas. Tá aí a ligação, entendeu? Eu tenho uma crença limitante, essa crença me limita, não deixa que eu evolua, e eu acabo introduzindo essa crença, porque crença é crer, então eu acredito que aquilo é verdade, eu introduzo aquilo dentro de mim como sendo a única verdade da minha vida, e assim acabo criando um padrão de comportamento para a minha vida aqui na Terra, tá? Tá, Ana, e fazemos isso conscientes? Não. Na maioria das vezes nós agimos no automático, inconscientemente, tá? Na maioria das vezes é isso que ocorre. Para nós, terapeutas, pessoas que estudam sobre isso, nós conseguimos identificar algumas crenças, padrões, até saímos, né? E conseguimos nos libertar. Mas é um caminho que não é um caminho, eu descobri que eu tenho aquela crença e eu vou me libertar dela e eu me libertei. Não, gente, é muito mais complicado do que isso, tá? É complicado, mas não é impossível, isso depende de você, unicamente de você e do que você vai fazer para mudar tal situação na tua vida. Então, vamos lá. Aqui eu preciso que vocês entendam que a tua essência, ela é divina. Ela sabe e reconhece você como um ser divino. E co-criador, tá? Você é um co-criador da sua própria realidade. A tua essência, centelha divina, ela quer ver o teu despertar. Quer que você co-crie coisas boas, atraia pessoas boas, mas às vezes você é tão desatento, distraído, nós somos, né, desatentos, distraídos, que as situações, nós somos distraídos e desatentos às situações que ocorrem na nossa vida, na nossa história de vida, que não percebemos essas crenças dentro de nós. Tá bom, daí aí complicou, falou de padrão, falou de crença, juntou tudo isso. Não, primeiro eu precisei que vocês entendam um pouquinho o que é um padrão, que é um comportamento repetitivo. Agora eu tô indo um pouquinho mais fundo, vocês viram que eu tô partindo do externo para dentro, certo? Para quê? Porque eu preciso que vocês façam esse processo do interno para fora, mas eu tô indo por camadas. Então, se vocês entenderam o que é padrão de comportamento, agora vocês vão começar a ser introduzidos o que é essa crença limitante. E da onde vêm estas crenças limitantes? Bom, elas têm origem no início da nossa história. Para quem achou que eu ia falar alguma outra coisa, não, gente. Elas têm origem no início da nossa história. Ela atravessa pela sociedade, família e indivíduos. Ou seja, as crenças estão presentes nas nossas gerações, passando de família para família. As crenças se originam em nossa criação. O que víamos, o que ouvíamos enquanto crianças, elas vêm da nossa gestação, entendeu? Por que algumas crenças são limitantes? Então aqui a gente chegou numa coisa legal, tá? Para vocês entenderem.
Vocês têm que entender que padrão de comportamento negativo é um padrão de comportamento que te traz uma situação que te faz mal. Uma situação, um comportamento, alguma história na tua vida que te faz mal, que te impede de ir além, ok? Crença limitante também. Quando eu tenho uma crença limitante, o nome já diz, eu creio que algo me limita, que algo me impede de ir além. E por que eu creio isso? Daí eu tenho que buscar isso dentro de mim, dentro da minha família, dentro da sociedade, tá? Então, por que crenças são limitantes? Porque elas nos impedem de ser quem somos realmente. Porque nos impede de aceitar as diferenças e entender que o mundo que viemos não tem uma única verdade. A minha verdade não é mais verdade do que a verdade do outro. Aí já tem assim um pinguinho de uma situação que a gente precisa mudar na nossa vida, né? Se nós desejamos ser felizes, ser inteiros, ser completos, experienciar esse período que nós estamos aqui de uma forma mais leve, mais plena, mais feliz, nós precisamos entender isso. A minha verdade não é mais verdade do que a verdade do outro, tá? E tá tudo bem. Tá tudo bem. Não tem problema nenhum. A verdade dele ser diferente da minha verdade. O problema, gente, é que a gente não foi criado para isso. Aí começa uma grande crença limitante. Nós não fomos criados para aceitar o outro com as suas diferenças, o outro nas suas particularidades, o outro na sua singularidade. Nós somos criados para crer em uma só verdade. Então, se eu tenho uma religião e o outro tem uma outra religião, a minha religião é melhor do que a religião do outro. Se eu tenho uma opção sexual que é diferente da opção sexual do outro, a minha opção sexual é melhor do que a opção sexual do outro. Se eu sou homem e a minha condição de homem é melhor do que a condição de mulher, entendeu? Então, nós temos aí algumas crenças bem enraizadas dentro da gente que nós precisamos trabalhar sim. Porque o mundo está pedindo para ser trabalhado, porque você pode pesquisar aí no meu canal, em outros canais, e vários outros canais estão falando sobre isso, vários estudiosos, vários terapeutas, várias pessoas estão falando sobre crenças limitantes, sobre padrões de comportamento, sobre como você alcançar a prosperidade, a vida amorosa, isso, aquilo e aquele outro. Beleza, essas terapias são todas válidas e eu indico todas elas. Mas a pergunta é, você quer trabalhar isso em você? Você quer mudar isso em você? Porque se você não quiser, não adianta, tá? Então é aquilo que eu falei, cada um tem o seu tempo. No outro vídeo eu falei isso. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o tempo do seu despertar. Não adianta eu tentar trazer o outro para despertar, querer despertar o outro na marra, porque não, ele vai ter o tempo dele, tá? Ele vai ter, o caminho da evolução dele é diferente do teu caminho. Tá? Então, que eu tenho que entender primeiramente isso, que a minha verdade não é mais verdade do que a verdade do outro, e que assim tá tudo bem. Estamos aqui para experienciar a evolução de nós mesmos. Quando nós entendermos isso, que nós estamos aqui para experienciar a nossa evolução, quando eu entender o meu caminho, a minha evolução, como que acontece o meu processo interno, eu vou parar de me preocupar com o processo dos outros, com a evolução dos outros, tá? E não é que eu vou querer parar de me preocupar, que eu digo aqui, não é que eu vou virar as costas para o mundo e não vou me importar, não. Eu vou começar a entender que o outro tem o seu tempo, né? A gente não dá aquilo que a gente nunca teve. Nós não podemos esperar receber amor de alguém que nunca recebeu amor. Nós não podemos esperar receber admiração, reconhecimento de quem nunca teve isso. Então, cada um tem o seu tempo, cada um está no seu processo de desfazer
essas crenças limitantes, esses padrões de comportamentos que estão ligados sim diretamente ao nosso caminho evolutivo aqui na Terra. Como identificar estas crenças, Ana? Primeiro, você precisa entender que existem divisões dessas crenças. Estou trazendo essa divisão para vocês entenderem que existem essas crenças maiores que são de sociedade, né, de criação de mundo, criação do homem, valores, costumes que foram se criando socialmente, e existem crenças menores que são criadas nestes vínculos familiares, tá? Você entendendo isso, pode ir além e buscar conhecer mais sobre a sociedade que você vive. Então aqui nós temos não digo um exercício, porque nesse vídeo de hoje, todos os exercícios que eu passei passados lá, desde o primeiro lá, são vídeos que são exercícios que nesses vídeos eles trazem você para cá, né? Para você chegar até aqui um pouquinho mais consciente. Ah, pera lá, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas, se você não fez nenhum deles, você pode começar a refletir, tá? Você entendendo isso, então você pode fazer isso. Refletir, né? Entender, compreender, buscar isso, né? Buscar mais sobre a sociedade que você vive, ir além na criação do homem e fazer uma reflexão de como essa sociedade se desenvolveu no decorrer até aqui. Assim, vai conseguir identificar algumas crenças e vai também poder escolher quais lhe cabem, porque é aquilo que eu falei. Uma crença limitante, ela é limitante quando ela te faz mal, tá? Quando ela te causa preconceito, incômodo, quando ela atrasa o teu caminho, quando ela te impede de dar um passo diferente na tua vida, isso é uma crença limitante. Quando eu tô de bem comigo mesma, quando eu tô vibrando na minha essência divina, na minha centelha divina, quando eu deixo isso falar mais alto, eu não tenho preconceito, eu não tenho problema emocional, eu não tenho problema com o outro ou com a forma que o outro vive, eu não tenho desavenças comigo. Aliás, vamos lembrar que nós estamos aqui para evoluir, então assim, percalços todo mundo vai ter, todos vão ter, todos vão passar por desafios, tá? Eu não gosto da palavra problema, eu prefiro falar desafios, porque quando eu falo em desafios, eu falo de algo que eu tenho capacidade para vencer. Quando eu falo de problema, eu já me dou por derrotada, certo? Eu já falo, não, eu tenho esse problema, eu não consigo resolver. Não. Nós temos um desafio, nós temos na nossa vida desafios. Desafios são coisas, situações, pessoas que ocorrem em nossa vida para o nosso processo de evolução e que sim, somos capazes de vencer todos eles, tá? De achar solução para todos eles. Então, quando eu começo a fazer essa reflexão, eu consigo entender isso. E eu consigo entender se essa crença que eu trago dentro de mim como verdade, ela me faz bem. Realmente ela me faz bem? Realmente eu preciso disso? Realmente eu preciso estar me culpando, me punindo? Eu preciso estar me machucando? Né? Porque uma crença limitante, ela faz isso. Ela te culpa, ela te condena, tá? Daí vocês já vão vendo quais são as crenças limitantes que nós temos na sociedade. Nós temos muitas crenças limitantes em nossa sociedade que nos culpam, que nos condenam, que nos mandam para lá, que nos mandam para cá, que falam que tá errado, certo? Então aí a gente já vai entendendo isso, já vai compreendendo, porque esse vídeo aqui, olha, tá? Esse assunto aqui vai dar pano pra manga, tá? Depois, se você quiser mergulhar, tá, na sua história, identifique a história da sua família, das suas gerações passadas, do modo que você compreendeu, né, tudo isso, do modo que você entendeu tudo que lhe foi lhe passado, de modo que você ainda compreenda
né? O que você tirou como verdade para você disso tudo. E o que de certa forma que te faz agir, né? O que de certa forma essa verdade te faz agir de um jeito que não é você realmente. Então, na nossa família, né? Na nossa família, nós fomos criados e educados de uma forma que, às vezes, muitas vezes, na maioria das vezes, nós pegamos crenças, né? E junto com essas crenças, padrões de comportamentos que não são nossos, que foram de nossos antepassados, que foram de nossos pais, né? E nós temos aquilo como verdade. Porque se você entender que você evolui no meio social, você está sendo criado naquele meio social. E aqui agora no meio social que eu falo é da sua família, um meio social menor, tá? Mas é um meio social. Então você ouve, você interioriza isso dentro de você, você vê, você interioriza isso dentro de você, até que uma hora, de tanto você ver, de tanto você ouvir, você acaba introduzindo isso como verdade, entendeu? Isso é uma crença limitante, porque eu, enquanto indivíduo, enquanto ser divino, enquanto um ser de luz, enquanto um ser abençoado, enquanto centelha divina, eu estou aqui neste mundo para experienciar a minha evolução, para compartilhar com o outro o que eu apreendo e apreendo de tudo. Mas eu transformo tudo isso. Eu tenho que estar livre para mim transformar tudo isso. Transformar o que eu aprendi dali, o que eu entendi daqui, o que eu peguei dali, o que me deram do outro lado. E eu junto tudo isso com a minha essência divina, com a minha centelha divina, e eu transformo sem perder a minha essência. Mas quando eu apenas vou introduzindo dentro de mim, introduzindo, porque eu ouço tanto, porque eu vejo tanto, porque o mundo está dizendo que é isso, que é dessa forma, eu faço isso inconscientemente. Eu, você, nós fazemos isso inconscientemente, introduzimos isso como verdade e agimos no automático. Agimos sem pensar, agimos sem transformar. Dá para entender um pouquinho? Ficou mais claro o que são crenças limitantes? Então, as crenças são muito fortes, muito, tá? Porque elas percorrem nossa árvore genealógica. Por isso que elas passam de geração para geração. Então, quando eu falo para vocês que nós temos crenças que nós herdamos de nossos antepassados, de nossos pais, é por causa disso. Nossas informações que são passadas no momento que nós somos lá concebidos, né? E estamos lá no período de gestação, nossas informações, elas são resultado das informações dos nossos pais e de nossas mães, tá? E de nossos antepassados que vieram antes de nossos pais. Então essas informações são passadas pra gente. Então se eu tenho uma crença muito enraizada na minha família, que é passada de geração para geração, e eu recebo essa informação no momento da minha concepção, no momento que eu estou sendo gerada ali dentro da barriga da minha mãe, eu vou nascer com esta crença dentro de mim. E às vezes o mundo até pode me expor algo diferente, porém aquela crença está tão enraizada, tá? Porque enraizada justamente porque eu falo de árvore, falo de raízes, falo de histórias. Então assim, ela tá tão enraizada que eu não consigo me libertar sozinha, tá? Então por isso, muitas vezes, só reflexão não basta. Às vezes eu preciso realmente de terapias com acompanhamento de um terapeuta, eu preciso de uma constelação sistêmica, eu preciso de uma hipnose, eu preciso de reiki, tá? Eu preciso de regressão desta vida
tá? Para eu entender o que eu vivi lá na minha infância, lá na minha gestação. Eu preciso, às vezes, de regressão de outras vidas, porque a espiritualidade daí ela traz, né, as crenças e padrões, né, também ligados a karmas, que este é um vídeo que vai ficar muito lá pra frente, tá? Então, assim, às vezes só a reflexão não basta. Às vezes eu consigo fazer um entendimento sobre, poxa, eu tenho tal crença dentro de mim, porém eu não consigo me libertar dela. O porquê que eu não consigo me libertar dela? Então eu preciso ir em busca. E uma das terapias que eu gosto muito de utilizar na minha vida, tá? E na vida pessoal dos meus interagentes, né? Nos atendimentos com eles, é a escrita. Então eu gosto muito de utilizar a escrita com eles. Por que a escrita? Porque a escrita vai fazer com que você coloque para fora o que você tem guardado aí dentro. E daí, às vezes, você falando com o terapeuta, né, ou com um amigo, ou com um familiar, acho que eu tenho tal crença, eu preciso me desfazer dessa crença, eu preciso me libertar, tal, não adianta. Se você escrever no papel, você está materializando, tá? Você está trabalhando isso de uma forma material, tá? Utilizando a matéria. Então eu preciso pôr para fora isso. Nós temos ferramentas aí muito mágicas no universo para lidar com esses padrões, para lidar com essas crenças, para quebrar realmente. Porém, nós precisamos entender que aqui neste mundo nós estamos materializados, porém não somos matéria. Não somos, tá? Eu não sou isso daqui, ó, bonitinha que vocês estão vendo, carne e osso, né? Eu não sou. Nós nos assustamos quando vemos uma caveira, achamos aquilo uma coisa horrenda, feia. É o que nós somos quando não estamos, né? Quando a nossa carne apodrece, quando nós morremos, quando nós vamos lá, voltamos para a terra. A matéria deixou de existir e ficou só aquilo lá. Por dentro desse rostinho bonitinho é o que tem, aquela caveira horrenda que nos assustamos. Então nós nos assustamos com coisas que nos foi ensinado e nos foi passada de uma maneira errada, de uma maneira limitante, que nos faz enxergar como matéria, como seres limitantes, porque a matéria nos limita, tá? Quando eu consigo expandir a minha mente, quando eu consigo expandir o meu pensamento, eu consigo enxergar que eu sou muito além da matéria, que eu sou um ser divino, que eu sou um ser abençoado, que eu sou uma centelha divina, que eu tenho um Deus vivo dentro de mim, que não me condena, que não me culpa, que quer o meu despertar, entendeu? Então, algumas crenças aí, pra gente refletir sobre isso, pra gente pensar sobre isso, tá bom? Então, vocês têm que entender que se conseguirem identificar essas crenças, vocês vão conseguir entender. Eu consigo me libertar disso realmente pela educação que eu tive, pelo comportamento que eu tive? Eu consigo realmente sozinho fazer isso? Ou eu preciso de ajuda, ou eu preciso de apoio de alguém que conheça, de alguém que saiba lidar com isso, tá bom? O primeiro passo seria isso, identificar se esta crença que existe dentro de você tem capacidade para conseguir ir além. Você pode começar sozinho, tá? Quando eu comecei o meu despertar de crenças e padrões, eu comecei sozinha, tá? Eu comecei assim a acender, sabe? Começou a vir alguns sinaizinhos para mim e eu comecei, pera lá, tem alguma coisa que não bate aqui, tem alguma coisa errada aqui. Quando eu fui pro curso de terapeuta, eu desmanchei muita coisa na minha vida, tá? E hoje eu acho que eu vivo num processo de desabrochar constante, uma metamorfose ambulante, como diz o Raul Seixas. Então, é uma coisa, é um período de evolução
muito grande quando você descobre que você precisa se libertar desses padrões e dessas crenças limitantes, porque a ascensão é muito boa, o crescimento é muito grande, a evolução é divina. O padrão de comportamento nem sempre vai ter uma crença por trás, mas toda crença vai criar um padrão de comportamento, certo? Gente, aqui nós vamos fazer o seguinte. Eu falei para vocês o que é crença, muito mais explicado do que lá nos primeiros vídeos que eu fiz, que eu misturei tudo, padrões, crenças e energia e isso. Como o vídeo padrões de comportamento da semana passada ficou muito grande e esse ia ficar muito maior, eu resolvi dividir, tá? Então, hoje eu consegui pincelar para vocês o que é uma crença, tá? Para você entender como você faz para identificar essa crença, por qual caminho você deve seguir, tá? Lá no meio social, lá na minha família, entender que essa crença é uma verdade que eu introduzo dentro de mim, tá? Entender que essa crença vai me conduzir a um padrão de comportamento, sim, e entender que nem sempre um padrão de comportamento vai ter uma crença por trás, pode ser apenas um padrão. E entender principalmente que padrões de comportamento e crenças estão, às vezes, muitas vezes, ligados a karmas, que daí é um outro assunto que a gente vai jogar lá pra frente, tá? Esse vídeo de hoje eu encerro, e se você ficou curioso em saber quais os tipos de crenças que nós temos, então se liga, tá? Porque vai ter um próximo vídeo falando sobre isso, tá bom? Vai ter um vídeo falando sobre o que são crenças na sociedade, o que seriam essas crenças limitantes na sociedade e o que seriam essas crenças limitantes nos círculos familiares que nós vivemos, ok? Então se liga. Na semana que vem nós vamos fazer o seguinte, nós vamos falar sobre energia cósmica. Por quê? Por que eu vou parar aqui? E na semana que vem eu vou para um outro tema. Porque padrões de comportamento, porque crenças têm a ver com energia. E eu preciso que vocês entendam direitinho o que é energia. Então vocês já conseguiram entender direito o que é padrão de comportamento, já conseguiram entender direito o que é crença. Só não sabem ainda quais as crenças limitantes que nós temos no meio social e no meio familiar. Mas já sabem o que é. Então nós vamos agora entender o que é essa energia cósmica, da onde ela vem, como ela funciona, como ela age diante da gente, como nós agimos diante dessa energia, tá? Daí, os próximos vídeos eu vou ver como é que eu vou soltar. Vão ser divididos em 2 vídeos esse vídeo de crenças limitantes, tá? Vou fazer um vídeo só falando sobre crenças limitantes no meio, na sociedade, e um outro vídeo falando de crenças limitantes nos círculos familiares, para ficar bem explicadinho, porque eu quero aí ver todo mundo craque nisso, querendo se libertar mesmo dessas crenças que nos limitam de evoluir, certo? Então semana que vem, vídeo da semana que vem, energia cósmica, vai estar aqui no canal. E daí, no próximo mês, né, que nós já estaremos no mês de março, os próximos vídeos serão especial para as mulheres, mas nós, né, vou ver aqui direitinho um dia para estar trazendo esses 2 vídeos que falam sobre crenças limitantes na sociedade e crenças limitantes nos círculos familiares, ok? Isso aí, gente, muito obrigada pela sua presença aqui hoje no meu canal. Muito obrigada mesmo por ficar até o final, tá? Continua aí ligado porque vai vir muita coisa legal mesmo, tá bom? E se por um acaso o vídeo não sair no sábado, gente, é porque eu tô tendo problema com a minha internet aqui. Muito obrigada mesmo. Namastê, fique em paz, esteja em paz. Que Deus me abençoe.